obrigada. Espero que esteja bem e com bastante saúde. Eu sou a professora Neiva Maria, estou coordenadora do Centro de Memória Professor Biratã Castro Viana, da Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, Rede Paetec. Hoje, 18 de maio, para o projeto CNJK Memória Viva, entrevistaremos para publicação no espaço do YouTube o professor Sérgio de Castro Ribeiro, do curso de Turismo. Ele é o primeiro professor que chegou ao JK com formação específica em turismo, quando o curso nascia. Muito obrigada por sua gentileza em ter aceitado o nosso convite. Bem, eu farei algumas perguntas aqui para guiar um pouquinho, né, a nossa entrevista. Sua chegada no JK, quando foi? Oi, Neiva, boa tarde, pode. Pode ser boa tarde, boa noite, boa bom tarde, dia. Aqui para casa agora é tarde. Não se deve dar boa tarde em gravação, mas saiu sem querer. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que para mim é mais que uma felicidade, uma honra, né, poder fazer esse projeto com você. E uma coisa tão especial, uma coisa tão assim, valiosa, né, mesmo para a memória da escola. A minha chegada no JK meio que se confunde com a própria história do curso, né? Na verdade, o curso ele começa antes de mim. Quando eu chego já é para... Eu olhei outro dia, na época nós começamos como seletistas, depois passamos para estatutários. Então eu peguei minha carteira de trabalho e eu vi que a minha admissão oficial foi no dia 2 de março do ano 2000, tá? Só que eu já havia me apresentado à escola antes, assim, não há uma data assim, oficial para a inauguração do curso. A gente sempre diz que foi no dia 1º de março do ano 2000 que surge o curso de turismo do JK, também dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. É uma coincidência. É um curso que ele nasceu com a vocação para o turismo histórico-cultural, tendo como foco a nossa cidade maravilhosa. Então, curiosamente, ainda que não oficialmente, mas dizemos que o curso nasceu no mesmo dia que o Rio foi fundado. Eu me apresentei antes, mas eu fui oficialmente integrado no dia 2 de março. Eu vinha de uma experiência de trabalho de muitos anos com transporte aéreo, eu era formado em turismo, eu fui aprovado no concurso em 98, mas só fui chamado no ano 2000. E já cheguei já para começar assim, sem direito de nem respirar. Então, a minha chegada, eu fui muito bem recebido pela equipe. Naquela época, quando havia uma equipe de turismo, era a equipe de história, que também eu vou falar, imagino que daqui um pouco sobre a história da fundação do curso, mas a equipe de história era também a equipe do curso de turismo. E quando eu cheguei, eu já fui muito bem recebido por figuras como a coordenadora Ângela Renata, né, a professora Laura, o professor Walker, o professor Tito, que ainda está na escola, ele foi um dos fundadores, inclusive ao longo do curso, quem criou foi o próprio professor Tito. Então eu fui muito bem recebido pela equipe. E eu, naquela época, eu era o único professor técnico. Eles davam aulas, mas na aula de antropologia, de história, mas as disciplinas técnicas era eu que dava. Então, mais ou menos, a minha chegada foi assim. Eu já estou aqui, já vai fazer, esse ano fez 23 anos, 2023, e muitas mudanças de equipe, é natural que isso aconteça, mas eu sou o Jurássico. Eu não tinha, é engraçado que as pessoas sempre lembram, o Sérgio é o único. Não, é que o Tito teve uma época, ele saiu e ele voltou. Sim. E o Tito ele não é especificidade da técnica, mas o Tito ele é Jurássico que nem eu. Na verdade, o Tito ele está aqui, o Tito está antes de mim. O curso ele começa a ser idealizado e o Tito já estava. E eu chego depois, então o Tito ele é mais Jurássico do que eu, inclusive. Ele vai ver isso e ele com certeza vai me contar isso de história da escola para tomar satisfação. O JK, você chegou por acaso aqui ou você já conhecia? Por que o JK? Não, exatamente. Eu não conheci o JK.
eu não tinha, eu vou ser sincero que eu não tinha ideia do que ia ter pela frente. Eu sabia que eu havia sido aprovado para dar aula em curso de turismo, várias disciplinas. Eu cheguei quando eu fui tomar posse na FATEC lá em Quintino, foi ali no finalzinho de fevereiro, até eu ser enviado oficialmente para o JK, uns dias antes do dia oficial de inauguração, né? Me apresentei e o rapaz que me atendeu, ele, olha, você está indo para a Escola Técnica Juscelino Kubitschek, que fica no bairro de Jardim América. E assim, bom, tudo bem, tudo para mim era muito novidade, tudo muito assim, né? Eu não tinha nem ideia mais ou menos do que. E desde que eu cheguei aqui, aí não estou aqui fazendo, querendo. Me chamou muita atenção tudo que eu vi, sabe? A própria arquitetura da escola, ela é diferente. Você quando chega ao JK, né? Assim, eu vou falar uma coisa, uma escola comum, entre aspas. Ela é diferente desse primeiro impacto, mas que escola é diferente. A gente tem aquele conceito meio formado, né, da arquitetura da escola. Eu falei assim, me chamou a atenção desde o momento que nem que eu entrei aqui, né? E então foi mais ou menos assim, eu me apresentei primeiro para a Ângela Renata, que era a coordenadora do curso. Ela estava me esperando já há muito tempo, que eu já tinha que dar aula nesse professor, não chegava a querer esse professor, né? E fui imediatamente apresentado à professora Luci, e, enfim, uma querida desde o momento que eu cheguei aqui também, né? Eu conheci o pessoal todo, né? A Luci e a Vera, né? Já fazendo brincadeira desde sempre, né? A Vera assim, aquele jeito expansivo, brincalhão, festivo. E assim, foi uma coisa que eu me senti assim, abraçado desde o primeiro momento, né? É lógico, né, Neiva, que no início, ainda mais que eu nunca tinha tido essa experiência. Algumas, assim, poxa, apesar de todo o acolhimento recebido da comunidade, e essa é uma característica do JK, o acolhimento, né, de muita gente. Só que, para quem é de fora, assim, não é fácil. Você chegar e encarar uma sala de aula, você não tem experiência, tem que pegar tudo, você se adequar, isso aí é uma coisa que você apanha um pouquinho, para você se enquadrar, né? Mas, assim, uma ajuda do pessoal, tudo aconteceu naturalmente, foi tudo muito bem, tudo fluiu bem, e não à toa daqui a 23 anos, né? É bastante tempo. Bastante tempo. Eu já ia te perguntar as impressões, mas acho que você já deu essa resposta adiantada. Formação acadêmica, Sérgio? Sim. Eu vou te ligar que eu lembro que fez um barulho. Tá legal. Minha formação acadêmica, bom, primeiramente, quando você dá aula no curso de turismo, você tem que ser graduado em turismo, né? É o primeiro passo. Então, eu tenho a graduação em turismo, eu tenho especialização em docência, né? Eu tenho mestrado em engenharia de transporte e estou com o meu doutorado parado, também em engenharia de transporte, mas sem dando conta. Então, até o mestrado, até agora foi o meu limite. Como se deu o nascimento do curso de turismo e o que oferecia na época? Olha, muito boa essa pergunta, né? Naturalmente, quando o curso nasceu, eu não estava aqui. Eu cheguei e já existia. Ele não havia iniciado, mas tudo tem início. Havia um problema, assim, o curso ele surge de uma maneira muito interessante. A história do curso é muito interessante. Havia um grupo de professores, à época a Ângela Renata, eu acho que ela era coordenadora do História. Sim. Tá? E havia na equipe dela um grupo de professores que estavam com excedente de carga horária. Né? Então havia necessidade de desenvolver algum projeto, alguma coisa, para que preenchesse essa carga horária. Né? Então a gente pensou com a equipe, pensou, e eles desenvolveram um projeto chamado Rio de Janeiro, Construção do Espaço do Tempo na Memória. E isso não era no curso de turismo ainda não, era nos cursos que existiam na escola. Que consistia esse projeto? Aulas de história práticas. Né? Por exemplo, eles pegaram a história da cidade do Rio de Janeiro,
dividiram em 3 épocas, né? Rio Colônia, Rio Império, Rio República. E identificavam espaços na cidade que remetiam a esses períodos e eles faziam aulas em loco nesses lugares. Por Rio Colônia, eles iam lá, Paço Imperial, Chafariz Mestre Valentim, Arco do Teles, e assim, tinha todos os roteiros, né, determinados conforme a época histórica da cidade. E foi um grande sucesso, né? Sabe? Foi um grande sucesso, teve uma adesão absurda da comunidade escolar, foi, assim, de muitos elogios. E uma vez na época, numa reunião de equipe, a Ângela, isso aqui está com um curso de turismo, gente. A gente tem um projeto pronto de curso de turismo na mão. E a equipe toda adorou a ideia, abraçou a ideia, né? Então, a partir dali, eles resolveram, assim, propor a FATEC, né, um curso de turismo aqui no JK, submeteram um projeto sobre o Biratã e tudo mais, né, até que ele foi autorizado. No início, o curso ele tinha uma formação geral de turismo, ele era curso técnico em turismo, ou seja, ele oferecia formação em agenciamento, guiamento, eventos e hotelaria. Infelizmente, isso não pôde ser mais possível a partir da implementação de um novo catálogo de cursos técnicos que todas as escolas do Brasil tiveram que seguir. Enquanto alguns cursos foram unificados, o nosso foi desmembrado, ou seja, a gente não pôde mais oferecer o curso técnico geral. A gente escolheu um eixo desses para poder continuar. Isso foi uma coisa que, infelizmente, fugiu do nosso controle, mas, graças a Deus, não diminuiu a nossa qualidade, não diminuiu o nosso trabalho, mas... E interessante que a ideia era a formação de guia, né? Só que para ser guia tem que ter a autorização da época da Embratur, atualmente Ministério. Então, aprovar o curso foi a primeira batalha. Só que a gente sabia que dali a 3 anos a gente tinha que estar formando guia. Só que você tem que ter a chancela para formar um guia. Então, pouco mais de 1 ano e pouco, 2 anos, muita batalha, muita briga, muita burocracia, né? Saiu a chancela para o JK emitir carteira de guia. Essa foi a segunda grande vitória da equipe, né? Entre outras mais tarde, que a gente com certeza a gente vai falar aí, né? Então, o curso de turismo JK, ele, assim, um espaço bastante rápido, assim, de tempo, ele conseguiu ótimas conquistas, né? No início eram apenas 2 turmas, só eu de professor técnico, e assim eu fiquei durante 10 anos, durante muito tempo não tivemos professor efetivo, 10 anos, até que chegou uma nova equipe que está com a gente até hoje. E isso, né? Em 2 anos já poderíamos chancelar guia, de 2 turmas, assim, de um curso desconhecido, chegou um momento que houve até um boom de procura. Teve, inclusive, uma época que nós tivemos que abrir uma turma extra, de tanta procura que teve, né? E uma vez que nós tivemos 2 turmas tão cheias, nós tivemos de desmembrar em 2, cara. Ou seja, foi um curso que ele teve, assim, uma aceitação muito grande. E, assim, veio, lá já passados uns anos, ele foi potencializado com o advento dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Isso aí, o Rio de Janeiro, ele ganhou o direito de receber os Jogos Pan-Americanos de 2007, se não estou errado, em 2002. E isso aí, o curso tinha 2 anos de existência. Então, a possibilidade do Rio de Janeiro receber esse evento, eu me lembro que na época foi uma injeção de ânimo muito grande em termos de demanda pelo curso, né? E nós tivemos que, com isso, trabalhar, né? Ou seja, se durante 2, 3 anos, 4 anos eu era o único professor técnico, chegou um momento que a gente teve que trazer professores. Na época a FATEC não estava fazendo concurso,
vinham contratados, então nós tivemos uma certa rotatividade, né, de professores, mas um momento que nós chegamos a ter de professor técnico até 4 professores. Entre sai, né? Aí veio o professor Dona Rina, veio o professor Valdete, aí depois veio a segunda turma, que foi a professora Arminda, o professor Marco Aurélio, carinhosamente chama de Marcão, é um amigo meu até hoje, a Arminda agora já é da equipe, né? A professora Ana Cristina, que hoje ela está no... Não, ela hoje está na DDE. Ela foi nossa coordenadora. Aí você pergunta, Sérgio, você está aqui há 23 anos, você nunca foi coordenador? Já fui, né? Mas por passagens muito curtas. Eu nunca quis ser coordenador, eu acho que eu não tenho perfil, né? Eu me lembro que eu fui coordenador durante um período curto, quando a Ângela adoeceu, né? Depois que ela voltou, naturalmente voltou para ela. Depois houve um período que a Ana Cristina, ela estava de transferência do JK para Adolfo Bloch, e os professores agora já contratados, foram contratados há 11 anos atrás. Nossa equipe está fixa aí até hoje, uma equipe muito legal de trabalhar. Natasha, César, Eric, a Maria da Penha, a Marina, veio também a professora Gabriela, que agora ela está no Adolfo Bloch, foi a nova geração, né? New Generation já não está mais tão new assim, né? Eu falo, olha, vocês não podem mais me chamar, não. Se eu sou o Tiranossauro, vocês são os Velociraptors agora. Né? Então, o que acontece? Aí, nesse momento, que chegou essa equipe, né? A Ana Cristina ela foi para Adolfo e o cargo ficou vacante, né? Abrimos papa. Então, não era justo a turma nova já chegar assumindo a coordenação. Então eu falei, olha só gente, eu vou assumir, mas não quero coordenação. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, eu tive muita ajuda da Yolanda na época, para poder conduzir, até que quando eles se sentiram mais, assim, firmes, né, para assumir a coordenação, aí chegou o fim de ano, abrimos a eleição. Se não falha em memória, na época, os novos coordenadores foram o Eric e a Marina, se não falha em memória. Agora tem que ter a própria equipe de coordenadores que está se mantendo ao mesmo tempo, porque para mim, eu acho que é muito bom para o curso. A Natasha, nos cursos de agenciamento, né, e guiamento, e o Eric, não, o professor César na parte de hotelaria. Gente fazendo um trabalho legal, e eu acho legal essa continuidade deles. Porque eu acho que é muito de perfil, por exemplo, eu não tenho perfil. Já a Natasha, eu acho que eu tenho super perfil da parte de gestão de curso. O César é aquele hoteleiro do sangue, né? Então é meio difícil você imaginar um curso de hotelaria sem ser o César, sem ser o coordenador. É meio complicado. As mudanças organizacionais do curso de turismo, você já falou algumas aí, né? Inclusive você já explicou o porquê, né, que vocês querem fazer. Eventos que o curso costuma fazer, eventos realizados pelo curso. Olha, Levo, já realizamos eventos super legais. Primeiramente, desde o ano da fundação, a gente realiza anualmente o Fórum de Turismo. Tá? Cada ano tem uma temática. É difícil lembrar agora de todos os temas, né? E que nós organizamos eventos dentro do fórum e fora do fórum também. Né? Inclusive, já atuamos em parceria com alguns outros setores da escola. O professor Edson vai lembrar na Semana da Hispanidade, a gente já fez algumas atividades. Uma vez o professor Edson teve uma loucura, né? A Copa de 2010, afinal, foi Holanda e Espanha. Aí eu falei, pô, Edson, vamos fazer uma brincadeira aí? Quem for campeão já fazer um dia de homenagem ao campeão. Aí aquela Espanha foi campeão, nós fizemos um dia de Espanha aqui. Aí trouxemos vários palestrantes sobre Espanha, cultura da Espanha, turismo da Espanha. Já tivemos eventos sobre conscientização de doenças sexualmente transmissíveis. Já tivemos especialistas de várias áreas, inclusive já trouxemos o presidente da ABAV. Eu imagino daqui a pouco a gente vai falar sobre atividades, aulas externas do curso, viagem do curso, eu quero falar sobre isso. E nós trouxemos uma figura que ela é muito representativa nesse sentido, que era o professor Jorge Lins, que era presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Nós participávamos
todo mês a Confederação Nacional do Comércio, lá na Avenida Marechal Câmara, ela tem a Câmara de Turismo. Uma vez por mês eles reuniam todos os empresários do setor do turismo, né, para um debate, depois tinha um buffet, né, e todo mês o JK era convidado, os alunos de turismo do JK eram convidados para participar desse evento, né, que também foi restrito a empresários. Nós íamos todo mês. Né. Então, voltando a falar sobre o fórum, ano passado, por exemplo, foi sobre cultura árabe, né, tendo ainda o gancho da Copa no Catar, né, e nós trouxemos, inclusive, profissionais da área do futebol que atuaram no Catar. Já tivemos eventos das mais... Normalmente, sim, sabe, todos aqueles efemérides de 2010 anos do curso, 20 anos do curso, a gente organizou um evento do curso, né? Eu me lembro que quando em 2010 nós trouxemos alguns alunos, 3 alunos já estavam no mercado de trabalho, aquilo causou um impacto muito interessante, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção e pouca gente sabe, em 2007 o Cristo Redentor concorria a uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? E eu nesses eventos que aconteciam na Confederação Nacional do Comércio, eu conheci o Luiz Brito, ele era da Tunis Rio, e ele estava capitaneando o projeto de obtenção de votos, né? Eles colocaram alguns pontos oficiais da candidatura do Cristo. Mercadão de Madureira, Feira de São Cristóvão, Mercadão de Madureira com certeza, eu acho que Jardim Botânico. Falei, pô, Luiz, dá uma moral aí, poxa. Ele, qual a moral que você quer, Sérgio? Eu falei, poxa, eu trabalho numa escola técnica de turismo aqui, são meus alunos que vêm todo mês aqui nesse evento. Ele adorava ver o pessoal com uniforme de JK, né? Calça social, sapato social. Hoje uma aluna estava olhando ali, aí eu falei, você é uniforme de gala. Eles iam com uniforme de gala, claro. Imagina, você me lugar com os maiores empresários do setor turístico. Aí ele vinha elogiando os meninos, eu falei, pô, então me dá uma moral aí. Vamos fazer uma atividade de promoção do Cristo lá no Jardim América. Pô, mas tem que ser um lugar que dá muito voto. Eu falei, eu garanto a você, vamos lá. Ele nomeou o JK oficialmente um ponto de candidatura do Cristo Redentor e veio toda a equipe, nós colocamos totens, tudo. Foi uma grande festa e o JK foi reconhecido como um dos poucos pontos de divulgação da candidatura do Cristo. Eu lembro. Né? E como para nossa felicidade, ele foi eleito. Né? Então, na eleição do Cristo, teve um dedinho, não, teve uma mão do JK, teve toda a nossa comunidade, abrimos para a votação externa. Outro ponto muito marcante de JK, mas o curso, ele tem que ter as visitas técnicas, né, que a Ângela nomeou de área, aula de reconhecimento externo. Eu não falo área que diz a pessoa pode não saber que é uma área. Uma área é uma visita técnica que todo curso tem. Então tem que ter uma carga horária, né? Como no início do curso que acontecia Neiva, a pegada era muito turismo histórico e cultural, né? Então havia, a base das áreas eram quase todas, história, cultura, memória e centro do Rio, daqueles 3 eixos temáticos. O projeto, que era o projeto História, ele foi migrado para o curso de turismo. Os alunos fazendo atividades externas dentro dos 3 eixos temáticos históricos, Colônia, Império e República, ele foi trazido para o curso. E o curso começou com essa filosofia. Tá? Os alunos faziam os roteiros previstos no projeto da Ângela. Né? Só que com o tempo isso acabou mudando, foi sofrendo adaptações, hoje já não é mais assim. Tá? Mas nós temos um histórico muito grande de visitas e viagens técnicas, inclusive uma viagem internacional. Né? Nós uma vez conduzimos um grupo, não vou lembrar exatamente agora quantas pessoas, mas imagina, sei lá, umas 40 pessoas. Nós fizemos uma viagem a Buenos Aires de 5 dias a baixíssimo custo. Na época o dólar já estava um preço bastante convidativo, a Argentina estava um destino barato, e não bastasse isso, esse meu amigo que acabei de mencionar, que já veio aqui,
ex-presidente da MAVE, né? Eu expliquei para ele, olha, a gente quer fazer uma viagem, a ideia surgiu com a professora Ângela Felipe, né? E o professor Edson abraçou também, o Edson gosta dessas coisas, né? Sério, eu acho que foi acho que até hoje é a única escola da FATEC que fez uma visita técnica internacional, 2008, né? Se não me engano. Foi 2008 que Acho que sim, 2008. Foi. E eu falei com o Edson, né? Porque o Edson ele é bom de promover as coisas, né? E o Edson adorou a ideia, falou, eu vou. E assim, rapidamente teve uma adesão muito grande. E na época, além do elemento econômico, tá? Vantajoso, dólar barato, nós conseguimos, né? Nós conseguimos um preço muito baixo. Ele botou tudo a preço de custo. Ele botou lucro zero para ele, as operadoras de receptivo na Argentina, lucro zero. O ônibus colocou um hotel 4 estrelas, que até hoje eu não sei como ele conseguiu aquele preço, sabe? Botou a preço de, sei lá, Airbnb, eu sei lá que preço maluco foi aquele. Voando aerolíneas argentinas, um voo direto. Assim, eu não saberia dizer, mas botando a preço de 2023, aquela viagem teria custado o quê? Uns 1.500 reais. E ainda parcelou, hein? 10 vezes. Assim, incluindo hotel 4 estrelas, traslado, um passeio aéreo direto, né? Café da manhã, papo assim de 1.500 reais, sei lá. Pior das hipóteses, R$2.000. Isso para 5 dias em Buenos Aires, com um avião hotel 4 estrelas. Eu me lembro assim, é difícil de trazer o preço, mas foi uma coisa muito barata. E foi uma coisa que possibilitou muita gente ir. E uma coisa legal, Neiva, foi o seguinte, ela foi uma viagem técnica mesmo. Ela não foi uma excursão a Buenos Aires. Claro, teve um momento de lazer, né? Mas era coordenada, os alunos eram estimulados a treinar em espanhol, né? Já que havia a coordenação da professora Ângela Felipe, né? De espanhol. Eu não pude acompanhar todos os dias, porque na época eu estava no mestrado lá, me comendo fígado nos meus braços, né? Então eu não podia acompanhar. Eu me lembro que o grupo foi, acho que numa quarta-feira, se não me falha a memória, foi numa sexta, à tarde. Eu voltei no domingo de manhã muito cedo, ou seja, eu fiquei um dia e meio em Buenos Aires com eles. Foi uma pena. Mas, assim, a recepção foi muito, assim, a reação foi muito positiva, sabe? E, assim, os alunos tiveram a oportunidade de fazer passeios, treinarem idioma, conhecerem aspectos da cultura local, foram a museus, enfim, foi uma... Mas como assim, eu sempre tem que dar uma derrapadinha, né? Eu vou fazer uma confidência. Um belo sábado à noite tem um jogo Argentina e Uruguai no Monumental de Nunes. Aí eu falei, gente, pô, ninguém é de ferro, né? Vamos lá ver o Messi jogar. Então, nós temos muitas coisas. Se for lembrar, a primeira viagem técnica, agora falando de viagem técnica mesmo, tá? Aconteceu nos primeiros meses de fundação do curso. Foi uma viagem Inovações não, gente, me desculpa. Caramba, me ajuda, Edson. Valença, caramba. Obrigado. Primeira viagem do grupo da equipe. Eu acho que eu fui. Eu acho que você foi, né? Foi a Valença. Nós visitamos 3 fazendas, né? Isso foi a primeira viagem técnica. A primeira visita técnica, a primeira área. Eu me lembro que nós conseguimos ainda até um empréstimo de um ônibus que a FATEC tinha, muitos anos atrás. Eu me lembro que ela foi a Solar de Grandeão Antini, foi a Casa de Rui Barbosa. Eu tive nesse também. Você estava também, né? E Edson, eu acho que a gente chegou aí também ao Palácio do Catete nessa viagem. Eu me lembro que foram 3 lugares, com certeza, Grandeão de Antini, e Casa do Rui Barbosa e Palácio do Catete. Né? E foi isso, né? Nós já levamos alunos a todos os lugares da cidade. Pensa no lugar da cidade, lógico, não em todos eles, né? Mas se pegar ao longo da história, aí não tem um lugar na cidade que a gente não tenha levado os alunos. E tem as visitas obrigatórias, né? Do curso de guia. Ao final do curso, a gente tem que fazer
é uma viagem sem pernoite e uma viagem com pernoite. Tá? No início, a formação do guia era guia regional, só que agora é guia nacional. Né? Então, o que acontece? Quando era regional, as atividades de viagens obrigatórias se limitavam normalmente aqui ao estado do Rio mesmo. Só que agora elas têm que ser em outro estado. Esse ano, por exemplo, a viagem com pernoite da turma da noite subsequente vai ser a Minas Gerais. Eles também agora, Minas Gerais, estiveram em Petrópolis, né, na viagem sem pernoite. Assim, a viagem sem pernoite tem que ser um destino mais perto, que imagina, fazer um bate-volta até Salvador. Não dá, né? E mesmo a viagem com pernoite, a gente sempre procura pedir destinos economicamente mais viáveis. Porque a viagem com pernoite atualmente, como é formação de guia estadual, nacional, ela pode ser em qualquer lugar do território do Brasil. Você imagina você fazer uma viagem estabelecendo nós vamos para Bonito. Deu dinheiro fazer isso. Né? Então a gente sempre prioriza assim, os lugares que assim, seja em outro estado, mas para cidades históricas de Minas, é um lugar economicamente viável. A gente sempre consegue preços justos. E assim, a gente sempre procura evitar repetir os mesmos destinos. Né? Então, mais ou menos isso que... Mercado de trabalho. Na época, você já falou alguma coisa das Olimpíadas, que isso, né, deu um gás com relação ao curso, mas quando ele começa, o mercado de trabalho era favorável ao curso técnico de turismo, e hoje, que perspectiva existe com relação ao mercado de trabalho para o turismo? Legal, né? O que acontece? Quando o curso surgiu no ano 2000, era algo assim absurdamente inovador você pensar um curso de turismo de formação com base histórico-cultural. Sabe, turismo histórico. Sabe, não se trabalhava isso no Rio de Janeiro. E você criar um curso voltado para esse segmento, não que a gente negligenciasse os outros, não, a formação do curso era turismo. Só que nosso direcionamento era o turismo histórico-cultural. Para a época, foi algo inovador que, assim, talvez não tenha atraído o volume de pessoas que devia, porque as pessoas não tivessem a dimensão da verdadeira galinha de ovos de ouro que existia naquele momento. Sabe? Você imagina você poder fazer um curso de formação em guia, na verdade, formação na geral, como eu falei no início. Um curso de turismo, já vai inclusive formação em guia. Um viés histórico-cultural, de graça na rede FATEC. Gente, isso é uma oportunidade, assim, se você entender, é uma coisa absurda, sabe? E a qualidade... A qualidade da nossa equipe, isso que eu ia falar agora. Era praticamente uma universidade, a qualidade era de universidade. Assim, é difícil falar, porque pode parecer que eu estou querendo... de universidade. Eu prefiro falar, Sérgio, assim, não... uma pena, eu repito, que na época, assim, a sociedade, de uma maneira geral, até por falta de informação também. Porque, uma coisa, a sociedade, ela tem um certo preconceito com turismo. É turista. É turista, uma coisa de ser turista. E nem todo turista é lazer, tem turista que trabalha, né? Nem todo mundo viaja para brincar. Então, a sociedade, primeiro, já você romper o paradigma cultural, turismo. Até hoje, nossos alunos, eles ouvem brincadeira que eles fazem curso de turismo. Só que as pessoas não entendem que a gente está falando de umas atividades econômicas, as mais importantes do mundo. Ainda mais para o nosso estado. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não vou nem entrar no mérito de lugares que sobrevivem do turismo, como eu poderia falar Ilhas Maldivas, Ilhas Seychelles, eu poderia citar vários países. Eu estou falando de grandes potências, inclusive econômicas, que o turismo representa uma fatia absurda da economia. Estou falando de Itália e França. Sim. Entendeu? Eu falo, por exemplo, na França receber papo de 70 milhões de turistas por ano. Imagina a injeção de dinheiro, desenvolvimento, emprego. Então, se até hoje ainda existe hoje nós já temos um Ministério do Turismo desde 2002,
O turismo hoje ele é visto com olhos diferentes, mas ainda com ressalvas. Você imagina no ano 2000. Né? Então, o nosso curso, talvez, ele não tenha tido assim, a abrangência que ele merecia ter, e olha que nós fomos longe, a gente foi a Confederação Nacional do Comércio, foi um trabalho danado. Nós fizemos... Bons estágios. Excelentes estágios. Tem uma empresa, agora eu lembrei de uma coisa, tem uma empresa aérea norte-americana que todo mundo conhece, a United Airlines. Né? A United Airlines, ela tirava um dia no ano, em todas as cidades que ela operava no mundo, ela fazia o projeto Take Your Community to a Work Day. Leve sua comunidade para um dia de trabalho. Tá? Que consistia de pegar um setor da sociedade para passar um dia como se estivesse trabalhando no aeroporto e na loja deles no centro. Depois que eles fecharam a loja do centro, aí ficou só o aeroporto. Durante 3 anos teve esse projeto. Adivinha quem foi convidado aqui no Rio de Janeiro para participar desse projeto? O JK. Claro. Os nossos alunos, eles iam, né, como sempre, tinindo, lindos, né? Nós chegávamos no aeroporto antes do avião, eles nos levavam para uma sala, davam café da manhã, faziam aquela, oi, bom dia, a gente explicava o que era. Nós fazíamos a recepção do avião, chegava um Boeing 777 deles. Nós fazíamos a recepção dos passageiros, depois nós entrávamos no avião, a gente conhecia o avião, tinha 1000 palestras, depois a gente voltava para a sala deles, tinha jogos, quiz, distribuição de brindes. Era um barato, a gente passava um dia inteiro como se estivesse trabalhando na United Airlines. Eles mexiam no negócio de check-in, tudo era um barato. Né? Então, olha só quantas coisas. E agora, voltando a falar de mercado de trabalho, naturalmente, o mundo muda muito o turismo, então nem se fala. Né? Quando eu me lembro que eu chegava para a turma do ano 2000, eu dava aula de emissão de bilhetes de papel. Emissão de... Tem coisa que você falou hoje, cara. Né? Era tudo na base de papel e ticket. Né? Não existia compra de bilhete pela internet. A Gol introduziu isso em 2002. Né? Você chegava tudo etiquetado, tal, você fazia o check-in, tinha uma pessoa para... Hoje em dia o check-in, o cara chega, ele não tem nem mais ser humano trabalhando no check-in. Né? Hoje você chega nos aeroportos, você bota a tua mala, aperta a tua reserva, digita a tua reserva, aí tudo eletrônico. Hoje na Europa já se fala, inclusive, já existe experiência com a biometria com a íris dos olhos. Né? Ou seja, você chega lá, como fosse fazer um exame de vista, você bota o teu olho, todas as informações vão até para a Polícia Federal, vão para a Receita Federal, tudo, beleza? Você embarca direto, sem contato humano nenhum. Então você imagina, né, a diferença de... Eu falo assim, gente, até eu falo dos meus alunos atualmente, a aula que eu dava quando o curso começou é outro curso. É outro curso. Parece que eu estou dando aula, sei lá, de... Eu falei, é outro curso, né? É outra história. Né? Você chegar a imaginar algumas coisas que eu falava, por exemplo, a franquia de bagagem. Gente, como é que é a franquia? Gente, hoje em dia a franquia de bagagem, como é que é? Entra no site da empresa consulta. Porque cada um escreve uma política. A gente sabe, entre outras coisas, mas as coisas mudam, os aviões mudam, os hotéis mudam, a operação de viagens. Antigamente, o sujeito chegava numa agência de turismo, ele chegava, sentava na agência, ele nem sabia para onde ele queria ir. Aí a gente espalhava milhões de panfletos para ele escolher, botava vinho. Hoje em dia, o cara não sai de casa para comprar um pacote de viagem. Né? Hoje em dia, tudo na internet. Hoje nós temos operadoras. Né? Não vou dizer que é tudo internet, que a figura da gente viagens nunca vai morrer. Né? As pessoas acham que a tecnologia não. Está matando aquele agente de viagens que não sabe se adaptar aos novos tempos. Tá? Porque esse mercado sempre vai existir. Né? O que muda é aquilo. Da mesma forma que a minha aula não é mais a mesma de 2022, não pode ser, o agente de viagens também mudou, tudo mudou. Né? Então é muito legal você ser testemunha dessa mudança toda. Né? Porque o que acontece? Tudo, assim, claro, o que foi a gente projetou? Como é que você vai de viagens daqui a 50 anos? Eu falo para os meus alunos. Quem garante que vai ter avião? Vamos nos teletransportar. Exatamente. Eu tenho um novo sistema de transporte sobre trilhos, os Hyperloops, né? Que atinge 900 km por hora. Quem garante de botar um sistema tubular embaixo do oceano, você vai sair do Rio de Janeiro meio-dia e vai chegar às 7 horas da noite em Paris, sem voar.
Eu falo, gente, será que daqui a 30 anos, 40 anos, que a gente estiver dando aula de turismo, ainda vai estar falando de aviões? Não sei. Sabe? Porque agora é uma coisa muito interessante. Só que tudo agora é a reboque da mega tecnologia. Agora, a nossa geração foi um ponto de transição, um ponto de corte muito grande. Daquela vez que era tudo na base do papel para o computador. Agora o que vem depois vai ser evolução, sem dúvida nenhuma, mas não vai talvez assustar tanto, impactar tanto, como, por exemplo, eu me lembro quando a Gol chegou em 2002, eu estava falando muito de transporte aéreo, porque, para ilustrar, vou poder dar exemplos na área de operações de viagens e tudo mais, né? Eu vou dar outros exemplos para ficar só no transporte aéreo. Né? Mas, por exemplo, eu me lembro quando a Gol surgiu, eu não estou fazendo propaganda da Gol, mas foi a primeira empresa totalmente eletrônica. Né? Eu me lembro que muitas pessoas não compravam passagem na Gol, sabe por quê? Com medo, porque era tudo eletrônico. Ai, e se apagar minha reserva do sistema, sem saber que era muito mais seguro do que aquele bilhetão de papel? A pessoa que tinha noção, sabe perder esse bilhete de papel, era uma burocracia tão grande, que ele não viajava, da Gol estava reservada num backup de memória. Eu me lembro de várias pessoas que, curiosamente, não viajavam de Gol, porque tinha medo de dar um pane, de sumir a reserva. E hoje? É tudo muito engraçado, né? Você vê alguns casos, hoje tudo muito automatizado no hotel, por exemplo. Né? Você tem que eles chamam de IoT, Internet of the Things. Caramba, hoje tem alguns hotéis que você baixa um aplicativo e você controla tudo no teu quarto no aplicativo do teu hotel. Você liga o chuveiro, você mede a temperatura, você liga e desliga a televisão lá, você controla tudo. Não tem mais aquele painelzinho antigamente, não, hoje em dia tudo. Né? Você imagina hoje, muito tempo, você abrir a porta, acabou a chave, nem cartão mais, hoje é dedo ou é olho. Né? Então você imagina, você comprar toda essa transição, que barato. Né? E assim, uma coisa que eu falo, né? Eu imagino o meu aluno também que entrou no mercado de trabalho naquele modelo e hoje como é que ele é. Né? Então eu poderia citar milhões de exemplos aqui. A agência de turismo, então hoje em dia você... Pô, caramba, e as pessoas são mais informadas hoje. Hoje, você acabou de falar uma coisa que a gente não falou, sobre o nascimento da agência de turismo. Porque o curso e as transformações. As transformações. Porque só para dar um exemplo, ali tem uma foto na nossa linha do tempo da primeira agência. Que era ali atrás do... Ali. Gente, eu me permito fazer... Tem uma máquina de escrever ali na foto. Isso, eu quero fazer uma justiça a uma professora que, para mim, se a Ângela foi o cérebro do curso, eu acho que essa professora foi um pouco o coração desse curso, foi a Vanilda Mandarino. Eu não posso jamais... Olha, eu digo o seguinte, eu não quero estabelecer grau de importância, porque, por exemplo, eu seria extremamente injusto com o Tito, que foi um cara maravilhoso, o Walker, a Laura, né? Cara, mas a Vanilda, ela era andarilha do curso, ela era professora de cultura brasileira, ela dava aula com música. A Vanilda, por muito pouco, essa entrevista acaba e eu deixo de citar uma pessoa que seria a maior injustiça dos 23 anos do curso de turismo. Sim, foi ótimo que você tenha... Caramba, eu perto da Vanilda, eu sou peixe pequeno, pô. Cara, a Vanilda era uma pessoa espetacular. Ela foi de uma importância, assim, inestimável para esse curso. Sabe, Vanilda era espetacular. Não só para o curso de turismo, para a Escola Técnica Estadual do Juscelino. Porque ela trabalhava anteriormente com todos os escolas. Ela já trabalhava com aula de externa antes dela. A Vanilda tinha uma energia maravilhosa, sabe? E assim, eu não quero, assim, Neiva, também, eu não quero ficar mencionando o professor, porque vai sempre acabar esquecendo alguém. Seja do técnico, seja do médico. Pô, falar também da contribuição dos professores do médico, sabe? Que abraçavam o curso. Havia parceria. Não, abraçavam a causa do curso. Até hoje, assim. Então, assim, eu não quero ficar falando de professor, eu vou cometer injustiça.
Mas, cara, sem dúvida nenhuma. Falar da Ângela é necessário, falar do Tito é necessário, falar da Vanilda é necessário, da Laura, do Walker, né? Porque eles foram os fundadores. Né? E ainda que a Vanilda tenha sido uma fundadora, ela vestiu a camisa do curso de uma maneira, não ter sido mais que as outras, mas parece que o curso foi feito para ela e ela foi feita para o curso. Sabe uma coisa assim? Eu digo, em termos de importância, a Vanilda foi muito mais importante até do que eu, por exemplo. Sabe? Pô, eu sou peixe pequeno, eu só fui o primeiro a chegar aqui, né? Mas então, mais que pese, assim, e que fique também aqui uma menção, e a todos os professores que assistirem esse vídeo, vocês, professores, todos, do médio e do técnico, que trabalharam com o nosso curso, esse curso existe por causa de vocês. Sabe? Cada um ao seu jeito, cada um com sua quantidade, mas todos vocês, se não fossem, com certeza, teria faltado alguma coisa no caminho. Verdade. E aí, a agência? Como é que nasce a agência? Foi de um projeto, né? Como é que nasce? Maravilhoso. Né? Quando a Ângela pensou o curso, inicialmente um curso um viés de turismo cultural. Só que você vai ganhando ideias, né? Não tem jeito. Né? E a mente da Ângela não parava de trabalhar. Ela não parava. Ela sempre estava aqui. Parece que era uma necessidade dela estar criando alguma coisa. Sempre mais. Sabe? Mais. Ainda que assim depois ela visse, pô, não vai dar, não é viável. Mas ela tinha necessidade de estar sempre criando alguma coisa. Era dela. Era da natureza dela. Sabe? E ela entendia que, por exemplo, eu tinha acabado de chegar no curso e nem sabia que era... Eu já estou emocionado aqui, gente. Vamos dar uma pausa aqui. Neiva também foi muito importante para o curso, quero que você saiba. Posso falar uma coisa, Neiva? Eu estava fazendo minha pós-graduação, eu fiz em Sociologia, eu fiz não foi Sociologia, eu fiz Educação Ambiental para Turismo. E você me deu um livro que eu tenho até hoje. Aquele livro foi maravilhoso. Ele me ajudou demais a construir meu TCC. Eu tenho ele até hoje com o maior carinho. A Neiva que me deu esse livro foi fundamental. Você veio conversar comigo, você veio conversar Exatamente. comigo sobre o tema. Eu tenho um livro lá, vou te dar para você. Foi maravilhoso, tem esse livro guardado até hoje. Ele é maravilhoso, aquele livro, ele é fantástico. Educação para o Lazer, o nome dele. Isso, exatamente. Eu tenho ele até hoje guardado e já dei umas folhadas dele. Antes, invariavelmente, a gente está escrevendo um artigo, a gente está escrevendo, porque produção, tal. Aí você entra nessa seara, ele já várias vezes eu utilizei ele para produzir alguma coisa, escrever alguma coisa, as minhas atividades acadêmicas estão paradas, mas eu vou retomar. Né? Agora, voltando a falar da agência, e é tanta coisa para lembrar, né? É tanta coisa boa para lembrar, graças a Deus, só coisa boa. Né? Que a coisa, quando ela é feita na coletividade, com carinho, com amor, a gente tem coisa boa demais para contar. Né? Então, o que acontece? A primeira agência, eu nem sabia, gente, eu era um turista, eu tinha acabado de chegar. Aí a Ângela, minha primeira coisa, ela se apresentou, né? Ela me apresentou para a equipe, tudo mais. Aí teve reunião de equipe, eu conheci o Tito, Walter, tal, Laura. Aí ela chegou e me levou para aquela salinha. Lá no final. Aí ela chegou, olha só, essa aqui vai ser a nossa futura agência de turismo. É aqui que nós vamos produzir viagens técnico-pedagógicas e vai sair tudo daqui. Cara, eu olhava aquela salinha, eu acho que era até menor, do tamanho dessa, talvez um pouco menor. Era menor, né? menor. Cara, eu ainda estava pintando as coisas, né? E era Mas assim, essa que você está falando é aquela lá de cima. Não, aquela lá de trás. E aquela lá de cima já era luxo, já era. Eu cheguei a ficar. Já era Rio Branco 1 ali. Aquela que tá na foto lá. É aquela que tá na foto. Você pega ali aquela passagem da cantina. Sim, eu lembro. Aí à esquerda era a sala da Vanilda. Que a Vanilda dava aula de música. Né? E eu ficava, às vezes, eu ficava ali, estava fazendo meu trabalho, né? Aí eu ficava só escutando as músicas da Vanilda. Vanilda dava aula com carinho. E ela enclosava a galera. E à direita, a nossa agência de turismo. No primeiro momento, nós tínhamos 2 mesas, 2 cadeiras igual aquela,
né? E uma estante para colocar livro e uma máquina de datilografar. Né? Eu me lembro que a gente precisava de computador, não tinha verba, não tinha verba, não tinha verba, não tinha verba. Aí eu falei, aquela cabeça da Ângela não parava de criar. Ela teve uma ideia maluca, né? De os alunos captarem lata, né? E para a gente vender a lata para comprar o computador. Todo fim de dia, todos os alunos desciam para amassar lata e a gente vendeu. Eu lembro que uma vez eu fui à casa, chegou uma aluna, nem era de turismo, né? Essa história é muito engraçada. Eu posso contar, né? É divertido, não tem jeito. Eu me lembro que chegou a Ângela, Sérgio, é o seguinte, tem uma aluna, ela é de patologia, né? Ela disse que eu tenho algumas latas na casa dela, mas não dá para eu trazer no ônibus, eu morava na Cidade de Deus. Aí eu falei, pô, Ângela, eu tenho um primo que tem sabe aqueles carros utilitários? Eu falei, pô, ele não vai se importar. Eu peguei um carro utilitário lá emprestado, né? E eu fui lá pegar as latas. Pô, eu achando que era a montanha. Encheu o utilitário todo de lata. Quando os alunos chegaram aqui na segunda, eu falei, olha, eles vão amassar isso tudo. Não, meu Deus do céu! Aí o que acontece? Chegamos num volume de lata tão grande que aí a Ângela preferiu não valorizar só o curso de turismo, né? Aí ela já chegou um ponto que já tinha que trocar a lata, ela preferiu trocar por coisas de projeto Latasa que contemplasse a escola toda. Aí eu me lembro que foram acho que 2 ventiladores, um bebedouro e eu me lembro aí depois o computador demorou um pouquinho para chegar, mas chegou, né? E naquela primeira agência, o que acontece? Eu me lembro de gente que ela teve, né, de Rondinha, né, e ela... Amianto, e ela tinha espaço, não era... Ela tinha um vão, eu me lembro que todo dia, uma vez chovia, a invadia, só que uma vez choveu tanto, que perdeu aquele livro, tudo aquela coisa que a gente tinha, né? Quando era lá no Almoxarifado? Era no Almoxarifado. Aí eu fiquei, cara, eu cheguei, caramba, uma segunda-feira aqui. Eu me lembro que todo dia, ao final do expediente, né? Eu antes de ir embora, eu empurrava tudo pro centro, antes de ir embora, e de manhã, quando eu chegava, sempre chegava cedo, né? Eu botava no lugar. Aí quando eu vi que choveu, eu tinha... Aí depois mudou pro segundo andar. E hoje está ali, né? Um luxo, agência. Aí já foi o projeto da FAPERJ, né? Aquele projeto famoso da FAPERJ, que a Ângela conseguiu, né? E nós conseguimos transformar aquela agência efetivamente uma agência de turismo. E essas viagens técnicas que eu falei para vocês, são obrigatórias, é que mudou a dinâmica, né? Hoje são outros tempos. Mas durante muito tempo a viagem era organizada, montada, elaborada por alunos. Nós pegávamos alunos estagiários para estagiar na agência, eles davam suporte pedagógico e operacional e eles organizavam, claro, a parte de verba não era com eles, eu digo assim, contato com o hotel, contato com o ônibus, montar o roteiro, né? Tudo os alunos faziam na nossa agência, ou seja, aquela ideia da Ângela Renata, aqui no futuro vai ser uma agência de turismo pedagógica, não chegou a ser ali que não dava para ser, né? Mas começou ali, a administração do curso era ali, era tudo que se resolvia. Pedagogicamente, foi o coração do curso, né? Aí depois, quando saiu o projeto FAPERJ, e nós migramos para aquelas salas que eles chamavam antigamente bate-caverna, né? Então, ali o negócio começou a funcionar. Nós tivemos uma estrutura, nós tínhamos uma parte para os alunos estudarem, com alguns computadores, tivemos biblioteca, e tivemos alunos que operacionalizavam as viagens mesmo, ou seja, foi uma coisa bem interessante. E ficou linda. Ficou linda. Hoje ela é meio sala de aula e meio agência. Né? Mas assim, nós tínhamos a Yolanda, que nos apoiava muito, né? Hoje, que acontece? As viagens são nós que organizamos, mas a gente não tem mais alunos estagiários. Né? A agência que faz as coisas, né? Mas, como eu falei, mudou a dinâmica, as coisas mudaram. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa assim, Edson, que você gostaria de perguntar, que você lembra? Eu já escutei as minhas perguntas. Não, o Sérgio teve uma capacidade de síntese aí fantástica.
Eu espero suas considerações finais. Né? Não, a questão da Vanilda, ela é muito avessa às redes sociais. Eu espero que de alguma forma, aqui, ó, pra tu aparecer, vem cá. De alguma forma, a Vanilda, isso chegue aos olhos e aos ouvidos da Vanilda. Né? Ah, com certeza vai. Tem que chegar. É difícil. Se não chegar, a gente vai caçar a Vanilda em algum lugar, a gente vai fazer opção de memória e vamos mandar ela de castigo assistir. Mas a já gente recebeu vários convites, mas não. Não, a gente entende, cada um é um jeito, né? E assim, como eu falei, né? Eu acho que acima de tudo, considerações finais. Eu acho que eu vou tentar escrever tudo em uma palavra, gratidão. Sabe, gratidão por tudo isso. Sabe, desse grande projeto, por ter encontrado pessoas tão maravilhosas, né, na minha vida aqui no JK. Repito, não vou dizer o nome de todos, senão vou cometer injustiça, mas duas delas com certeza estão aqui na minha frente. Né? Tivemos aqui, ao longo desses anos também, sempre a direção, sempre apoiando irrestritamente todos os diretores que passaram aqui, sempre apoiaram irrestritamente o nosso curso. Gente, são muitas demandas, não é fácil, nenhum curso. Cara, mas em função das demandas, o turismo ele tem umas especificidades e a gente conflita com determinadas coisas, não tem jeito, sabe? E nós tínhamos direção, né? E depois, sempre em parceria com as coordenações, Ângela, Ana, e depois, já no tempo, o César e a Natasha, que fazem um trabalho maravilhoso. Temos uma equipe muito legal. Então é isso, Neiva, assim, considerações finais, eu acho que caberia outra, mas eu quero simplesmente gratidão a Deus. Enfim, você teve bastante história boa para contar, né? Que esse curso, ele já conquistou coisas bem legais e que ele conquiste muito mais ainda e que nunca esgote o potencial dele de formar não apenas profissionais de turismo, mas cidadãos. Sabe, acima de tudo, cidadãos. Verdade. Mais alguma coisa? Não, só tem que agradecer o Sérgio. Sérgio, foi um enorme prazer tê-lo gente, para mim é inacreditável o que aconteceu aqui hoje. Muito bom. Sinto muito honrado. Isso daqui é muito importante para a gente deixar aí, para que no futuro os próximos professores da área de turismo, do curso de turismo, possam saber da história, né? Como se deu a história, da importância de todas essas pessoas que estão aí, né? Lembrar de todas essas pessoas. Eu estive um tempo no início com a equipe de história, porque a filosofia ficou numa situação diferenciada na FATEC, então durante logo no início, mas quando você chegou ainda estava um pouquinho, logo depois eu não fiquei mais. Naquela salinha lá do estudo, eu acompanhei alguma coisa do nascimento e realmente fez uma diferença bastante expressiva dentro da escola. Né? Eu lembro que a Ângela me pediu para fazer o programa de Geografia do Rio de Janeiro. Eu que ia dar aula. Eu fiz o programa, mas infelizmente tive o programa na vista. O Luiz Carlos, excelente. Excelente, os alunos adoravam ele. Nossa Senhora. Eu fui pegar... A emoção quando ele foi embora. Ele foi pro Nordeste, né? Tava no Nordeste. Rapazinho. Rapazinho. Eu acabei pegando depois da Geografia do Rio de Janeiro quando eu voltei, mas ela me deu todo carta branca, faz o programa de Geografia do Rio de Janeiro. Então, esse programa perdurou até o Fábio Tadeu, que aí é um especialista que escreveu um livro até sobre a Geografia do Rio de Janeiro, aí foi bastante atualizado. É por isso que eu não gosto de citar nomes. Por exemplo, você citou Luiz Carlos, era um nome que com certeza me faltaria, e de uma importância absurda. Ele era amado por esse aluno de uma maneira absurda. Luiz Carlos, à distância, vai chegar nele. Então é isso que, cara, se eu começar a lembrar aqui, eu prefiro não dar nomes. É verdade. Sim, mas é importante a gente de vez em quando lembrar. Lembrar o nome assim, né? Por isso que eu falo, professor, você que participou, sinta-se beijado, abraçado e honrado. Porque e agradecemos, né? Outra professora, já falou, a Deise, que eu adorava a Deise. Você também, Neiva, E é aquilo, né, gente? Que venham outras gerações de alunos. Tem que fazer uma outra... acabei de chegar de uma... Desculpa, chegar a visita técnica no aeroporto. Estive no aeroporto hoje com um grupo de alunos já. Chegou correndo de lá. Cheguei correndo. Não, a gente vai ter que fazer um make-off dos bastidores de algumas... se você é perigoso para isso.
Gente, então vamos ficando por aqui? Legal. Então, gente, muito obrigada. Quem for assistir. Professor Sérgio, foi um enorme prazer. Uma alegria. Edson também, tempo, que eu convidei para fez um bem estar enorme. aqui. Muito obrigada, Edson, por estar Foi um aqui prazer. perto. E até breve, gente. Até um próximo momento. Tchau. Tchau.